Campeões brasileiros de xadrez. N ano local campeão vice-PGN. 1927 Rio de Janeiro João de Souza Mendes Vicente Túlio Romano PGN. 2928 Rio de Janeiro João de Souza Mendes Walter Oswaldo Cruz PGN. 3929 Rio de Janeiro João de Souza Mendes Walter Oswaldo Cruz PGN. 4930 Rio de Janeiro João de Souza Mendes José de Lacerda Guimarães PGN. 5933 Rio de Janeiro Orlando Roças Jr. Alberto Gama PGN. 6934 Rio de Janeiro Orlando Roças Jr. João de Souza Mendes PGN. 7935 Rio de Janeiro Thomas Pompeu Acioli Borges Orlando Roças Jr. PGN. 8938 Rio de Janeiro Walter Oswaldo Cruz Octávio F. Trompolsky PGN. 9939 Rio de Janeiro Octávio F. Trompolsky Walter Oswaldo Cruz PGN. 10.940 Rio de Janeiro Walter Oswaldo Cruz Octávio F. Trompolsky PGN. 11.941 Ademar da Silva Rocha PGN. 12.942 São Paulo Walter Oswaldo Cruz Paulo Duarte Filho PGN. 13.943 Teresópolis e São Paulo João de Souza Mendes Raul Lerman Charlier PGN. 14.945 Nova Friburgo Orlando Roças Jr. Flávio de Carvalho Jr. PGN. 15.947 Porto Alegre Márcio Elísio de Freitas Arrigo Prodocimi PGN. 16.948 Rio de Janeiro Walter Oswaldo Cruz Filho PGN. 17.949 Rio de Janeiro Walter Oswaldo Cruz Márcio Elísio de Freitas PGN. 18.950 Rio de Janeiro José Tiago Mangini Eduardo Asbun Asfora PGN. 19.951 Fortaleza Eugênio Maciel Germán Luiz de Campelo Gentil PGN. 20.952 São Paulo Flávio de Carvalho Jr. Eugênio Maciel Germán PGN. 21.953 Rio de Janeiro Walter Oswaldo Cruz João de Souza Mendes PGN. 22.954 São Paulo João de Souza Mendes Nelson Dantas PGN. 23.956 Rio de Janeiro José Tiago Mangini Luiz Tavares da Silva PGN. 24.957 Rio de Janeiro Luiz Tavares da Silva Carlos Rodrigues Peixoto PGN. 25.958 Rio de Janeiro João de Souza Mendes Silvio Luiz T. Mendes PGN. 26.959 São Paulo Olício Gadia José Tiago Mangini PGN. 27.960 Fortaleza Ronaldo Câmara Luiz de Campelo Gentil PGN. 28.961 Vitória Ronaldo Câmara Francisco Alves dos Santos PGN. 29.962 Campinas Olício Gadia Eduardo Asbun Asfora PGN. 30.963 Recife Helder Câmara Antonio Rocha PGN. 31.964 Brasília Antonio Rocha Helder Câmara PGN. 32.965 Rio de Janeiro Henrique Meking João de Souza Mendes PGN. 33.966 Belo Horizonte José de Pinto Paiva Helder Câmara PGN. 34.967 São Paulo Henrique Meking José de Pinto Paiva PGN. 35.968 São Bernardo do Campo Helder Câmara Antonio Rocha PGN. 36.969 São Paulo Antonio Rocha Helder Câmara PGN. 37.970 Recife Herman Claudius Van Riens Digla Ucto W, da Nóbrega PGN. 38.971 Fortaleza José de Pinto Paiva Eduardo Asbun Asfora PGN. 39.972 Blumenau Eugênio Maciel Germán Francisco Ricardo T. Trois PGN. 40.973 Salvador Herman Claudius Van Riens Digla Alexandru Sorin Segal PGN. 41.974 Rio de Janeiro Alexandru Sorin Segal e Márcio Marcos Miranda PGN. 42.975 Caxias do Sul Carlos Eduardo Gouveia Herman Claudius Van Riens Digla PGN. 43.976 João Pessoa Jaime Sun Neto Herman Claudius Van Riens Digla PGN. 44.977 Curitiba Jaime Sun Neto Herman Claudius Van Riens Digla PGN.
45.978 Natal Alexandru Sorin Segal Cícero Nogueira Braga PGN. 46.979 Fortaleza Jaime Sunli Neto Cícero Nogueira Braga PGN. 47.980 Nova Friburgo Jaime Sunli Neto Herberto Abreu Carvalho PGN. 48.981 São Luís Jaime Sunli Neto Gilberto Milos JR, PGN. 49.982 Brasília Jaime Sunli Neto Marcos Paulosi da Cunha PGN. 50.983 São Paulo Jaime Sunli Neto e Marcos Paulosi Cérvulo da Cunha PGN. 51.984 Cabo Frio Gilberto Milos JR. Alexandru Sorin Segal PGN. 52.985 Brasília Gilberto Milos JR. Alexandru Sorin Segal PGN. 53.986 Garanhuns Gilberto Milos JR. Rubens Alberto Filguto PGN. 54.987 Canela Carlos Eduardo Gouveia Vitório Chemin PGN. 55.988 São Paulo Herman Claudius Van Riensdijk Cícero Nogueira Braga PGN. 56.989 Fortaleza Gilberto Milos JR. Jaime Sunli Neto PGN. 57.990 Porto Alegre Roberto T. Watanabe Sadi Glacer do Monte PGN. 58.991 Bebedouro Everaldo Matsuura Aron Antunes Correa PGN. 59.992 Curitiba Darcy Gustavo Lima James Mande Toledo PGN. 60.993 Brasília Aron Antunes Correa Giovanni Portilho Vescovi PGN. 61.994 Americana Gilberto Milos JR. Jefferson Peliquian PGN. 62.995 Brasília Gilberto Milos JR. Herman Claudius Van Riensdijk PGN. 63.996 Americana Rafael do Alibe Leitão Giovanni Portilho Vescovi PGN. 64.997 Rio de Janeiro Rafael do Alibe Leitão Giovanni Portilho Vescovi PGN. 65.998 Itabirito Rafael do Alibe Leitão Giovanni Portilho Vescovi PGN. 66.999 Brasília Giovanni Portilho Vescovi Eduardo Telio Limp PGN. 67.2000 Teresina Giovanni Portilho Vescovi Darcy Gustavo Lima PGN. 68.2001 São Paulo Giovanni Portilho Vescovi Everaldo Matsuura PGN. 69.2002 Rio das Ostras e Ilha Solteira Darcy Gustavo Lima Ricardo Teixeira PGN. 72.003 Rio de Janeiro Darcy Gustavo Lima Everaldo Matsuura PGN. 71.2004 São José do Rio Preto Rafael do Alibe Leitão Gilberto Milos JR, PGN. 72.2005 Guarulhos Alexander Hilario Taqueda Fier Gilberto Milos JR, PGN. 73.2006 Guarulhos Giovanni Portilho Vescovi Rafael do Alibe Leitão PGN. 74.2007 Rio de Janeiro Giovanni Portilho Vescovi Rafael do Alibe Leitão PGN. 75.2008 Porto Alegre André Diamante Giovanni Portilho Vescovi PGN. 76.2009 Americana Giovanni Portilho Vescovi Gilberto Milos JR, PGN. 77.2010 Americana Giovanni Portilho Vescovi Diego Rafael de Berardino PGN. 78.2011 Campinas Rafael do Alibe Leitão Alexander Hilario Taqueda Fier PGN. 79.2012 Montenegro RS Cricor Sevag Mectarian Evandro Amorim Barbosa PGN. 80.2013 João Pessoa PB Rafael do Alibe Leitão Cricor Sevag Mectarian PGN. 81.2014 João Pessoa PB Rafael do Alibe Leitão Felipe El Debs. 82.2015 Rio de Janeiro RJ Cricor Sevag Mectarian Evandro Amorim Barbosa. O primeiro campeonato brasileiro foi realizado em 1927. Até 1943 os títulos foram decididos por mates. De 1945 em diante, os campeões passaram a ser apurados através de torneios. As exceções foram 1991 e 1998, quando se usou o sistema eliminatório. Houve alguns disputados pelo sistema suíço. O campeonato de 1994 foi disputado em 1995.
Em 1941 não houve disputa e Ademar da Silva Rocha foi nomeado campeão. 7 anos depois, em 1972, o vice-campeonato foi desempatado na cidade de Florianópolis, em 2 turnos, entre Francisco Trois, Adaúcto Wanderlei da Nóbrega e Peter Todt. Os campeonatos de 1973, 1978, 1988 e 1996 foram decididos por um desempate. O de 1973 foi realizado no mês de setembro na Academia de Xadrez Capablanca em São Paulo. Em 1975, Segal e Miranda fizeram o desempate referente a 1974 em São Lourenço, MG. Após novo empate, os dois foram declarados campeões. Em 1978, nada menos do que 4 jogadores ficaram na primeira colocação: Segal, Braga, Herman e Trois, mas Trois não jogou o desempate realizado em janeiro de 1979 na capital paulista. Em 1983 não houve desempate entre Sun e Paolozzi. Também aqui, os dois foram declarados campeões. O desempate de 1988 foi disputado em Guarulhos, no mês de maio do ano seguinte. O campeonato de 1993 jogou-se em janeiro de 1994. Aron Antunes Correa e Giovanni Portillo Vescovi terminaram empatados na primeira colocação, mas Aron Correa foi declarado vencedor, porque seu adversário não aceitou as condições do desempate. No campeonato de 1996, realizado no mês de dezembro em Americana, ocorreu um tríplice empate entre Rafael Leitão, Giovanni Vescovi e Darcy Lima. O desempate, em duplo turno, foi realizado de 24 de fevereiro a 1 de março de 1997, no Rio de Janeiro. Campeãs brasileiras de xadrez. Página inicial: História do xadrez, notícias de xadrez, downloads, artigos e teoria, temas táticos, fotos históricas, curiosidades, campeões mundiais, grandes enxadristas, campeões brasileiros, enxadristas brasileiros, entrevistas, regras do xadrez, tabuleiro de xadrez, iniciantes, experientes, fases da partida, problemas de xadrez, vídeos de xadrez, estratégias e táticas, xadrez online, xadrez feminino, livros de xadrez, notação de xadrez, títulos e ranking, vocabulário técnico, livro de Divisistas, contato, busca, 2018, todos os direitos reservados.